É um cara bem solto ali, né? Consegue se expressar para as massas, mas também consegue se comunicar com pessoas muito intelectuais, tá vendo? Então, vamos analisar aqui um pouquinho o perfil de nuca do Nicholas também. Lembra que eu falei que o guerreiro filosófico ele transita entre a lógica e a intelectualidade? Né? Então, olha aqui, os híbridos geralmente eles têm uma nuca média, não é uma nuca curta, reduzida, nem uma nuca muito alongada. Quando a nuca é muito curta, a pessoa tem mais facilidade para acumular massa corporal. Quando a nuca é muito alongada, a pessoa já fica mais magra, né? Ela tende a perder massa com mais facilidade. Quando a nuca é média, ela costuma adquirir ali um corpo de velocista, que eu chamo, que é aquele corpo que consegue ganhar massa no centro, as pontas são mais finas, né? Então, o corpo acaba ganhando mais eficiência para mobilidade e velocidade. Ou seja, se você olhar para o corpo do Nicholas, mesmo jovem, você vai perceber que ele não é o cara mais magrinho, sequinho, raquítico. Ele também não é o cara mais brutão, fortão, né, com muita força. Mas existe um equilíbrio ali, né? Então, uma característica em comum que a maioria esmagadora dos grandes políticos tem, topo de cabeça elevado, né? Alguns políticos têm a nuca mais alongada, outros têm a nuca mais curta. Alguns têm a testa mais volumosa, outros têm um pouco mais reduzida, né? Outros têm uma testa média. No caso do Nicholas aqui, nuca média, testa média, né? Então, lembra, os híbridos eles são mais adaptáveis. Eles têm aí características mescladas e geralmente eles não são especialistas demais em um assunto, mas eles têm capacidade para se interessarem por vários assuntos. No caso do Nicholas aqui, eu acredito que fisicamente ele deve ter uma capacidade aí de velocista, não é o cara mais resistente, não é o cara mais forte, mas deve ter uma boa mobilidade e velocidade. Sensorialmente, ele também deve ter uma capacidade aguçada nos sentidos aqui, ó, mais mentais, né? Visão, olfato, audição. Você consegue perceber pelas configurações aqui. Olha o nariz é médio, olha a abertura do nariz. Quanto mais aberto é o buraco do seu nariz, maior a capacidade de oxigenação das células e puxar partícula de cheiro no ar. Quanto mais fino, menor o buraco do nariz, menor a capacidade de oxigenação das células, puxar muito oxigênio para dentro da estrutura, né? Mas muitas vezes tem capacidade para sentir cheiro com muita capacidade, né? Então, o Nicholas aqui é como se a configuração de crânio dele estivesse demonstrando que, em parte, ele é um atleta, um guerreiro, um caçador. Em parte, também, um cara muito mental, principalmente no campo das ideias, né? Ao topo da cabeça dele, como é que é bem elevado, tá vendo? Existe um volume, você consegue perceber que o crânio dele se puxa muito para uma área, ó. A testa é menor do que o rosto é na mesma proporção do topo de cabeça, a nuca é média, né? Então, configurações de crânio assim costumam puxar muito para os sentidos mentais. Olfato, audição, visão, né? Tem até um vídeo que eu lancei recentemente aqui no canal falando dos 5 sentidos, mostrando como a engenharia deles, né, é muito inteligente, como é que eles estão posicionados de forma com que os sentidos mais mentais estão mais próximos do cérebro, gerando mais dados, e os sentidos mais viscerais, animais, estão um pouco mais afastados do cérebro, né? Então, lá eu explico um pouco melhor, basta digitar ali, analisando crânios, os 5 sentidos humanos. Você vai encontrar esse vídeo. Tem até uma foto do Alex Poitin ali. Mas, retornando aqui. Então, esse perfil de nuca aqui está muito presente em pessoas com esse corpo mediano, né, de velocista. Não é o mais forte, mais bruto. Não é o mais resistente. Consegue perder massa, mas também consegue ganhar massa. O centro do corpo acumula massa, o peito, bíceps, coxa. Quando chega na canela e antebraços, é mais fino ou médio, né? Então, a pessoa consegue projetar força no centro do corpo, velocidade nas pontas, né? Então, o guerreiro filosófico ele é marcado por isso. Em parte, ele tem uma genética de guerreiro, caçador. Em parte, muito pensador no campo das ideias, né? A lógica consegue ser estimulada, ela é um pouco mais híbrida, consegue ir para o lado de lógica rápida, né, que puxa para acessibilidade, ação e reação,
mas também consegue treinar esse lado de lógica profunda, né? Ser mais técnico, enfim. Outra coisa interessante sobre o Nicholas, vamos voltar aí no topo de cabeça. Olha só como, se você pegar da linha dos olhos e orelha e puxar essa linha para cima, né, você vai ver que o coco dele faz um ovo para cima. Puxa, né? Então, linha dos olhos e orelha marca aqui entre a boca e o queixo o volume de informação que tem aqui dentro bate com o que tem aqui em cima, né? Então, você vai perceber que ele é meio cocudo para cima. Observe para você ver, né? Isso é bem interessante. Não é todo mundo que tem essa característica aqui, tá? Esse topo elevado aqui, né? Então, muito presente nos políticos. Pode buscar aí entre grandes políticos, os mais destacados, tá? Porque aí já é um filtro. Igual os grandes atletas, você filtra ali, você já consegue perceber padrões entre os mais destacados, né? Então, o Nicholas, ele tem bastante disso, né? Bastante dessa capacidade criativa, filosófica, espiritual. Se eu não me engano, eu acho que é ele que grava e edita os vídeos dele na rede social. Você vê que na filosofia, na troca de ideia, no argumento, é um cara que performa bem, pelo visto, né? Então isso eu vou comparar até com outros aqui logo à frente. Mas olha que interessante. Lembra que eu falei do nariz, né? Eu falei dos sentidos no geral. Os 5 sentidos, 2 ou 3 são bons, sendo que um deles é excelente. E no caso aqui do Nicholas, olha o nariz, ó, olha a abertura. Começa a perceber, os grandes políticos, os papas, os maiores advogados, os grandes juízes, geralmente eles têm uma abertura de nariz um pouco maior, né? Eles são muito mentais, então oxigenam bastante ali o cérebro para pensar. É tipo isso, tá? Só para deixar de forma bem simples. Então, um padrão que você vai perceber, os políticos geralmente, topo de cabeça muito elevado, o nariz é médio ou grande, a abertura do nariz costuma ser um pouco maior, né? Tem sempre exceções, tá? Mas a maioria esmagadora vai ter essas configurações que eu estou dizendo. Outra coisa que o político tem bastante também são olhos de pastor e olhos de caçador, né? Os grandes políticos, os tubarões mesmo, a galera que tá jogando um game ali que você vê que é até muito perigoso, né? Essa galera costuma ter um olhar que não é um olhar muito pacífico, não é um olhar de paz, de tranquilidade. Geralmente é um olhar pacífico, um olhar passivo-agressivo ou um olhar muito predatório, né? Então, vamos olhar os olhos do Nicholas aqui. Deixa eu ver em outra imagem, que eu acho que pode aqui. E fica bem melhor para ver. Olha que interessante. O Nicholas é um cara que tem a bolinha dos olhos pequena, indo para a média. Ela não é totalmente reduzida, né? Igual de grandes caçadores, predadores. Os olhos são médio arqueados, né? Em parte, eles lembram olhos de presa, mas em parte também lembram olhos de caçador, né? Eles são um pouco precisos também, um pouco simétricos aqui. Então a pessoa acaba tendo esse lado caçador instintivo, visão focada, né? Mas também em parte mescla com esse olhar pacífico das presas. Os líderes, por exemplo, eles costumam ter olhar de pastor, né? Ou caçador. É um olhar que passa mais confiança. As pessoas olham, principalmente as pessoas mais inocentes, mais simples, elas olham e sentem confiança ali naquela pessoa. Os olhos são o sentido mais mental do ser humano e eles, além de capturarem muitos dados, eles também revelam muitos dados, eles expressam. Não existe outro sentido seu que expressa mais sobre você do que seus olhos. Você pode olhar para a orelha de uma pessoa, para o nariz, para a boca dela se movendo, até para o próprio corpo. Todos eles vão dizer menos sobre uma pessoa do que os olhos dela. Através dos olhos, se a pessoa está triste, se ela está surpresa, se ela está ansiosa, né, angustiada, você consegue sentir ali quando ela está eufórica, quando ela está exercendo sua gratidão de verdade, dá para saber, né? Então, se ela é inocente, enfim. Então, os olhos do Nicholas aqui seriam os olhos de um pastor,
né? É o cara passivo-agressivo. Em parte é pacífico, sociável, né? Em parte também é guerreiro, caçador, combatente, né? Então, um exemplo aí, sabe onde tem muitos olhos de pastor e caçador? Nas forças especiais. Pode olhar, né? Se você é das forças especiais, se você faz parte de alguma força da polícia, comece a observar os guerreiros ali da sociedade. Você vai perceber que geralmente ou tem olhos de pastor ou olhos de caçador, dificilmente tem olhos de presa, aquele olhar muito arregalado, muito expressivo, bolinha dos olhos muito grande, a parte branca aparece demais, os olhos, eles às vezes até são mais afastados, né?